É isso aí, galera do Vascão. Atropelamento do Vasco para cima do Botafogo. 4-2, fora o baile, né? Por que fora o baile? Porque foi na casa dos caras, né, mano? O Vasco foi lá no Newton Santos, no famoso tapetinho, meteu 4, saiu perdendo, foi de virada, galera, né? Um pouquinho a parada técnica ali, Ramon Dias já conseguiu resolver todo o negócio. O Vasco já voltou após a parada técnica, já marcou o primeiro, segundo tempo, comecinho, gol do Vasco, mais alguns minutinhos, pênalti, Verratti guardou mais uma vez, depois um cruzamento, excelente cruzamento, né? Seria pecado aquela bola do Verratti não ter entrado. Ele chegou no carrinho, a bola carimbou o travessão, pegou nas costas do goleiro. Só que o gol ele é dado para o Verratti e realmente tem que ser dado para o Verratti, né? 4-1, Botafogo ainda deu uma diminuída com um golaço. Golaço Puskás mesmo, merecido algum, sei lá, entrar aí na briga pelo Puskás, né? Uma bicicleta que o goleiro só quando acerta uma daquela ali, né, o goleiro só acompanha. Quero deixar os créditos aos canais ESPN. Deixa aquele likezão, porque esse vídeo merece. Se você ainda não for inscrito aqui no nosso canal, dá essa força, dá essa moral aí pra gente. Se inscreva no canal e acione o sino. E bora pro vídeo. Ano Dias, o co-treinador, vou falar assim, não vou mais chamar de auxiliar. Piloto. Já que chegamos aqui a um... No americano temos vários Então, treinadores pronto. de defesa, de ataque, ele é um treinador também. O treinador, então, do Vasco da Gama, falando aqui no Sport Center. E o Renatinho Rodrigues separou lances que mostram como o Vasco conseguiu chegar a essa vitória importante, é isso, Renatinho? Isso, além dessa construção do Vasco, das movimentações do Paeta, que o Zinho pontuou, acho que no gol que ele dá assistência é bem interessante a movimentação que ele faz, mas principalmente a passividade e a desorganização, a não compactação do Botafogo. A gente vai colocar aqui lance por lance, tentar mostrar que meio que aconteceu. Vamos lá, primeiro gol do Vasco. A gente já vê uma saída com o Botafogo que sobe para marcar com alguns jogadores, mas não sobe totalmente, ó. Esses jogadores poderiam estar um passinho, porque quando você sobe para marcar, até para diminuir o campo, tem que subir o time todo. Sim. Não adianta você subir só os de frente, que aí o time faz assim, ó. A sanfona abre. E a gente já vê aqui, ó, o Vasco tinha até saída por dentro aqui, ó, com espaço para jogar. Não saiu. A bola entrou e, mais uma vez, olha que a gente está falando de compactação. Olha onde está uma linha, olha onde está outra e olha quem foi marcar. O Vasco, num primeiro momento, ele já rompe uma linha de marcação. Essa aqui está eliminada do jogo. Foi. A bola entrou aqui no Zé. Ele carregou, e a tranquilidade para carregar. Neste momento, o Vasco, em 3 toques, eliminou 2 linhas de marcação do Botafogo. Já avançou quase metade do campo só assim. E aí a gente já vê, ó, a linha defensiva com 3-3. O Vasco atacando a linha defensiva com 3-3, bola chegando no Galdames. E aí vai ter até um momento que aqui, ó, o jogo até para, o Vasco não vai logo dentro da área do Botafogo. Tem até um tempo o Botafogo voltar. E olha como todos os jogadores, isso chama atenção, como todos os jogadores do Vasco recebem a bola sem pressão. Eles têm tempo para pensar, para achar. Aqui o que falou muito do Zinho, do movimento do Paê, hoje ele jogou até um pouco mais pelo lado esquerdo, mas com essa mobilidade de flutuar, né? De virar um meia quando o time tem a bola. E aí o Paê recebe. Como é que você deixa um jogador, que nem o Paê, que é a referência técnica da equipe, sem pressão nenhuma na bola? Olha a faixa de campo que ele está. Essa faixa de campo não tem mais espaço para jogar aqui. Ninguém joga mais aqui com essa liberdade. Olha o espaço que você dá para ele e olha o tanto de jogador do Vasco atacando a linha do Botafogo. Isso é mérito do treinador também, de falar ataca, gera profundidade, chega. E aí quem chega, Galdames, dos 3 que estão atacando o mais livre, o passe do Paê é sacanagem de bom, nem pode passar essa hora na televisão. E aí o Galdames chega e o que a gente falou, interessante essa mudança dele, né? Ele quer um volante mais construtor, chegando na área, pisando na área, acho que ele pode ser importante nesse sentido. Agora a gente vai olhar mais uma vez. Gente, percebam a tranquilidade que os jogadores do Vasco têm para receber, dominar, pensar. Parecendo até... E aqui, ó, mais uma vez que a gente falou, Botafogo avança um pouco,
já quebrou mais 2 linhas de marcação. Muito bem o Vasco explorando esse espaço entre linhas que a gente fala, né? Entre um setor e outro. Flutuando, conseguindo receber a bola. Já faz aqui o movimento. Olha a liberdade que esse jogador vai ter para carregar. Agora tá meio embaçadinho, não tô vendo, é o Galdames. Inverteu. Bola no Piton, que para mim é uma das grandes referências desse Vasco também, que cruza bem, tá muito bem, fazendo muitas jogadas. Inclusive vai ser pai, mandar um abraço pro Piton. Piton, trabalhei com ele lá, pôs a bola na barriga. Vai ser pai. E aqui é interessante, mais uma vez, ó, liberdade para pensar, rompendo linhas. E aqui ele vai muito bem, que ele faz aquela corridinha lateral, sabe, segurando a passada para não ficar impedido. Olha como ele faz a corrida na diagonal para não ficar impedido. E aí, qualidade técnica ele sempre teve, desde os tempos do Corinthians, a gente sabe que ele tem muita qualidade. Precisava de sequência, né? Acho que isso é importante. Aí eu que falava, Zinho, de um Vasco que quando tá sem a bola, ó, aí sim, ó a compactação. Ó como o time tá juntinho, é como é difícil entrar. Eu achei que o primeiro tempo do Vasco sem bola nem foi tão bom. Acho que o Vasco... Uns 10 jogadores nesse espaço exatamente. Que você mostrou aí. Todo mundo trabalhando forte. Eu acho que no primeiro tempo o Vasco não marcou bem. Eu achei que o time estava meio desajustado. Mas no segundo já mais forte. E aí tem a recuperação, que é o que a gente falou. Um time mais compacto gera mais dificuldade para você infiltrar. Olha como não teve espaço o Botafogo. E olha a retomada. Olha a volta do Botafogo. Olha como o Piton carrega a bola numa tranquilidade gigante. Pensa. Botafogo até consegue aqui nesse momento, ó, ter uma superioridade numérica, até se organizou, mas não adianta você se colocar atrás da linha da bola e não pressionar ela. Olha como tem espaço. Olha o Adson, tocou no Praxedes, voltou. Tá vendo? Um contra-ataque, ó. E é o que a gente falava, né? Descompactação. Olha como que faz um movimento bem legal aqui. O Vasco consegue atrair um monte de gente do Botafogo para esse setor. E olha o buraco que abre aqui, que é exatamente onde vai receber a bola aqui. Acho que é o Matheus. Tocou. Olha de novo, olha os setores do Botafogo. Olha o espaço que tem entre as 2 linhas de marcação. Olha como vai receber a bola aqui. Eu acho que é o Praxedes. Tocou lá em cima. Mais uma vez, gente pisando na área. Né? 3 jogadores, Pumita. Cruzamento, a infelicidade, né, do Gatito, não dá nem para falar. Então, assim, um Vasco legal, colocando a bola no chão e as qualidades dos jogadores aparecendo muito nesses gols, mas muito dessa passividade do Botafogo. Como chamou a atenção, como o time estava longe um setor do outro, como quando se coloca atrás da linha da bola, ninguém pressiona a bola, ninguém chega. Não sei se é uma queda física também, mas enfim, para o botafoguense olhar esse tipo de coisa que preocupa. Aí o Renatinho, então, mostrando pra gente esse espaçamento na defesa, no time inteiro, né, do Botafogo, e o Vasco, como ele conseguiu aproveitar. Vamos fazer o seguinte, uma rápida pausa, tá, Zinho? E aí na volta a gente vai ouvir. Bola, não teve o maior número de finalizações, como foi hoje também. Mas ele, quando teve suas oportunidades ali, ele fez um jogo equilibrado, um jogo bem disputado, um jogo de intensidade. Os jogos grandes têm se comportado bem o Vasco. Ele quis contra o Fluminense Poderia mesmo. ter ganhado contra o Flamengo, inclusive. Eu acho que os dois na verdade, jogos tem um pênalti perdido pelo Gabigol no final, né? A gente tá acho que o Vasco foi melhor nos 2 clássicos. Eu também concordo. Nos 2, Renatinho? Nos 2. Contra o Flu também? Do Fluminense também. Foi um... Porque no ano passado mesmo, ainda era o Barbieri, não tinha esses jogadores todos, mas o Vasco conseguiu alguns resultados importantes no começo do campeonato. Contra o Atlético, contra o Fluminense mesmo, contra o Palmeiras, mas era muito aquela coisa de apenas se defender. Sim. Agora já é um cenário diferente, né, Renatinho? Até porque você tem qualidade, né? Somente a janela do meio do ano do Vasco trouxe jogadores que até porque o Vasco hoje, quando ele vai contra-atacar, ele tem ali o David, que carrega bem a bola. Tinha o Paulinho, que era um cara bom para fazer isso. Tinha o Peck, né? Tinha o Peck. Hoje não é um time tanto de transição, não. O Vasco, inclusive as melhores chances do Vasco hoje não foram. A gente viu que teve um contra-ataque ali, que ele pausou o jogo, colocou a bola no chão, rodou. Teve espaço para isso? Teve, mas teve jogada, teve gente pisando na área. Então, essa é a necessidade do Vasco de evolução. Se a gente pegar da temporada passada para essa, aquele Vasco, pelo que ele jogou com o Ramon Dias no segundo semestre do ano passado, esse Vasco não sofre no Brasileiro. Só que era um Vasco que, quando ele pegava times, principalmente São Januário, era aquela loucura, né? Pressiona a bola na área, o time não conseguia infiltrar, não conseguia propor, porque assim, o pessoal vai vendo que o time está crescendo, que tem qualidade, vai jogar fora de casa, baixa as linhas mesmo. Então, acho que a grande missão do Vasco nesse ano é, quando tem a bola, fazer jogos que nem fez hoje, que nem fez nos clássicos. Vai sofrer um pouquinho atrás, vai precisar baixar um pouquinho o bloco, defender sua área, vai.
Mas quando tem a bola, coloca ela no chão, avança, consegue trabalhar. Que qualidade tem, né? A gente olha, o próprio Galdames é um jogador que tem boa qualidade. Sim. O Payet, enfim, tem muitos jogadores para fazer isso. Bom, com esse resultado, o Vasco então é o terceiro colocado, tá? Na tabela de classificação do Campeonato Carioca. O Nova Iguaçu aparece na quarta. Bom, Fluminense, vou passar a tabela direitinho, tá? Fluminense 21, Flamengo 18, Vasco 16. O Flamengo tem um jogo a menos. E o Nova Iguaçu tem 15, também com um jogo a menos. O Botafogo está na quinta posição, portanto, fora da zona de classificação, tem 14 pontos marcados. E aquele detalhe, o Nova Iguaçu pega o Audax. Pega o Audax, então. Que já foi de arrasta. Vamos ouvir, então. E a Portuguesa está jogando agora também, pode passar o Botafogo. É verdade. Pode chegar a 17, A não? Portuguesa está com 14 pontos, nesse momento está empatando com Volta Redonda. Se ela vencer a partida, ela vai a 16. Aí ultrapassa até o Nova Iguaçu. E travou tudo, voltou. Vitória do Vascão, 4-1, não tem mais muito o que falar, né? A gente só vai estar trazendo aí os videozinhos para vocês. Que análise, hein? Que análise do Vasco. Muito bem compactado, jogando bem. Não foi aquele... Cara, se a gente olhar os últimos jogos do Vasco, não teve sorte. Na verdade, teve má sorte, teve falta de sorte, né? Não foi, fez 4 na sorte, não. O pênalti existiu, as jogadas do Vasco muito bem criadas, quebrando linhas, atraindo marcação, puxando marcação do Botafogo para o lado para montar uma estratégia de infiltração, né? E acabou saindo esses 4 gols aí. Agora é focar nos jogos que o Vasco tem pela frente. Volta Redonda e a Portuguesa que está vencendo agora por 1-0. Não é interessante esse resultado nem para o Vasco e nem para o Botafogo, certo? Porque quanto os times que estão abaixo do Vasco, é interessante que eles não vençam, que eles ou percam ou empatam para... Vai que dá uma zebra, né? Porque o Vasco só depende de si. Os 2 jogos que o Vasco tem para jogar são jogos vencíveis. Mas a gente viu o jogo vencível contra o Audax e o Vasco criou, macetou e conseguiu fazer um golzinho chorado, né? Já contra o Botafogo foram 4 chutes no alvo e 4 gols fora de casa. Tem que pontuar isso daí, né? É muito importante essa vitória. Quem perdesse, para mim, estaria desclassificado para a fase mata-mata do Carioca. E provavelmente o desclassificado da vez, novamente, o Botafogo está fora, provavelmente estará fora novamente da fase mata-mata do Campeonato Carioca, até porque eu não vejo o Nova Iguaçu perdendo essa vaguinha aí. Mas seria interessante que o Nova Iguaçu não vencesse hoje, né? Muito interessante para o Vasco permanecer ali na terceira colocação e tentar buscar uma primeira colocação ou segunda. Dá para o Vasco ainda buscar uma primeira colocação, né? Vamos supor aí que o Flamengo e Fluminense empatem e o Botafogo ganhe do Fluminense. O Vasco consegue uma primeira colocação. Um outro cenário: se o Flamengo ganha do Fluminense e o Vasco ganha seus 2 jogos e o Botafogo pelo menos empate com o Fluminense, o Vasco consegue assumir a segunda colocação. E você tendo ali em segundo, o primeiro e o segundo enfrentam o terceiro e o quarto. Segundo, você tem a opção do jogo, opção não, né? Você é o mandante do segundo jogo. Tomara que o Vasco consiga ou a primeira colocação ou a segunda para fazer uma briguinha aí nesse Campeonato Carioca. Tem chance de título. Pelos jogos apresentados do Vasco esses últimos jogos aí de clássico, né? Já enfrentou os 3 times grandes do Rio e o Vasco não perdeu, 3 clássicos. O Vasco mereceu ganhar os 3, só que empatou 2 e acabou vencendo só o Botafogo. O Fluminense era para ter sido uma sacolada também, né? Era para ter sido uma sacolada, porque imagina
Se o Vasco tivesse feito aqueles 3 gols, foi 2 gols legais, né? Um do Verratti, um impedimento inexistente e um pênalti, 3. O Fluminense ia ficar louco, poderia se tornar mais uma goleada. O mais importante nisso é que o Vasco não está sofrendo gols. A defesa está bem consistente. Hoje sofreu 2 gols, mas dá para engolir, né? Dá para engolir, tá fora de casa, gramado sintético, às vezes acaba atrapalhando. Na entrevista coletiva mesmo foi falado, né, que tipo, jogadores estranhos, mas conforme foi se adaptando, aí o Vasco defensivamente ficou bem consistente. Vamos ver o que vai ser o Vasco no Campeonato Brasileiro. Pela amostra do Carioca, eu acredito que ele vai ser um time ali de meio de tabela para cima, né? Meio de tabela para cima, de sexto ali, de sétimo, para buscar uma vaga na Libertadores. Pelo menos é o que eu acredito, pelo menos é a minha opinião. Deixa aí a opinião de vocês. E se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, dá essa ajuda aí pra gente. Se inscreva, deixe seu like e acione o sino. Valeu!